Olá, nessa aula nós vamos aprender como alterar um gráfico. Depois de nós criarmos um gráfico, nós vamos aprender como fazer alteração nesse gráfico. Eu trouxe para vocês aqui uma planilha de produtos de vendas, né? Então aqui nós temos o produto e os meses, e aqui o nome do produto, que poderia ser qualquer produto. Aí na sua empresa, por exemplo, pode ser, se você trabalha numa empresa de autopeças, pode ser o nome das peças aqui. Se você trabalha num pet shop, por aí vai, você coloca o nome dos produtos aqui. E aqui os valores. Pode ser em vendas, pode ser prejuízo, pode ser custo, pode ser lucro, aquilo que você desejar. Então nós vamos selecionar os dados e vamos inserir um gráfico. Vamos inserir dessa vez um gráfico de linhas, ok? Um gráfico de linhas. Basta vir no menu inserir, aqui nessa opção, aqui é inserir, e tem vários tipos de gráficos de linhas. Vamos pegar o primeiro aqui, que é o mais tradicional. Ok, o gráfico foi criado, está aqui conforme essas informações daqui. Então nós temos aqui o produto 1, que é o azul, o produto 2, o produto 3 e o produto 4. Essa aqui é a grande sacada de você trabalhar com gráficos. Porque se você olhar essa tabela aqui, simplesmente no olho, você não consegue ter muita análise em cima, né? Você não consegue identificar exatamente como é que foi a situação aqui, ó, do produto 2. Você não consegue ter uma visão clara do produto 4 e de todos os produtos. No gráfico já é diferente. Você bate o olho e você já sabe aqui, ó, o produto 4 ele está crescendo. E o produto 2 ele subiu um pouquinho, cresceu um pouco, mas despencou. E já o produto 3 ele despencou, mas depois ele subiu muito. E o produto azul aqui, que é o 1, ele acabou ficando assim, mas ele despencou também. Então essa que é a grande magia de você trabalhar de forma visual. Bom, dentro de um gráfico nós temos alguns elementos, né? Nós temos o elemento do título, nós temos o eixo, que é esse eixo vertical, nós temos aqui o eixo horizontal, nós temos as séries que explicam, que são as legendas, né? Que explicam os dados aqui, e aqui nós temos os próprios dados que nós chamamos de área de plotagem, que é essa área aqui, ó. Quando você clica em cada elemento, você vê que você consegue selecioná-los separadamente. Essas bordas que criam ao redor é porque essa seleção está ativada. Então esses são os elementos, tá? E o próprio gráfico ele é um elemento à parte. Você pode notar também que quando você seleciona um gráfico, na hora que você seleciona ele, aparece aqui ao lado, ó, 3 elementos. São 3 botões, ó, onde aparecem todos os elementos que existem aqui dentro desse gráfico. E aqui é a parte de formatação de estilo de cor. Nós vamos aprender isso nas aulas seguintes. E também temos aqui um filtro, onde nós conseguimos filtrar algumas informações. Bom, agora é o seguinte. Se eu quiser, por exemplo, excluir uma informação aqui dentro desses elementos, eu posso simplesmente selecionar e dar o delete. Ele vai apagar aquele elemento que eu estou selecionando. Geralmente, em alguns casos, ó, eu apertei o delete novamente, ele saiu. Em alguns casos, é legal você manter, porque é uma forma da pessoa interpretar o gráfico, mas em alguns outros casos, às vezes você não precisa manter essas legendas aqui, essas informações dos eixos, porque às vezes o gráfico já é autoexplicativo. Aqui nesse botão, nós temos aqui alguns elementos, tá? Alguns elementos onde nós podemos colocar, por exemplo, os eixos. Quando ele está selecionado aqui, os eixos são esses aqui, ó, esse e esse. Eles estão ticados aqui. Se eu tirar, o que acontece? Ele já tira automaticamente os 2 eixos. Se eu selecionar, ele traz de novamente. Título dos eixos. Quando eu coloco o título dos eixos, ele mostra aqui para mim, ó, qual que é o título desse eixo aqui, ó. Nesse caso eu posso colocar que é o título é um mês, né? Meses. E aqui, título desse eixo aqui, você pode colocar aqui, ó, valores. Repito, em alguns casos é legal você colocar a legenda, em outros não. Existem gráficos um pouco mais complexos que é legal você colocar.
Mas nesse caso aqui, por exemplo, eu particularmente eu não veria sentido de colocar esses títulos aqui, porque aqui fica claro que são valores e aqui fica claro que são meses, né? Mas só para você entender esse recurso. Esse aqui abaixo é o título do gráfico, que é esse título que está aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e alterar. Então vou colocar aqui, ó, gráfico de produtos, que representa essa tabela aqui. Algumas informações você percebe que você consegue editar direto no gráfico, outras não. Por exemplo, se eu quero alterar essa linha, eu quero que, na verdade, eu inseri errado. Vamos supor que você inseriu o número errado. Esse aqui, na verdade, é maior. Eu não posso vir aqui e arrastar para cima. Esses dados que estão aqui são reflexos do que está aqui. Então, se for para alterar aqui, eu tenho que ir lá nos dados. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 5.800. E aí ele subiu aqui, ó. Mas alguns dados você consegue alterar direto aqui, igual eu fiz aqui, ó. Continuando. Os rótulos de dados são muito importantes, esses rótulos. O que são os rótulos? Os rótulos são praticamente um espelho, uma cópia dos dados que estão na tabela, que são replicados aqui no gráfico. Então aqui, por exemplo, janeiro do produto 4. Nós temos aqui janeiro do produto 4. 4.532. 4.532. Janeiro do produto 2. 3.732. 3.732. Então ele pega todas as informações que estão na tabela e ele replica diretamente no gráfico para que fique mais fácil de entender. Só uma observação, tenta tomar cuidado que às vezes os rótulos eles ficam atrapalhando a visualização dos dados. Do jeito que está aqui, você percebe que ficou um pouco bagunçado, ficou um pouco complicado de entender aqui. Então basta você ter bastante cuidado na hora de você selecionar esses rótulos, tá? Se você perceber aqui, cada opção que eu tenho aqui de elemento, ele abre uma setinha aqui, ó, que tem mais elementos dentro do elemento. Então, por exemplo, esse de rótulos, eu tenho aqui centro, ou seja, eu quero em cima da linha, eu quero à esquerda, eu quero à direita, eu quero acima da linha, eu quero abaixo, e tem mais opções aqui, você consegue inserir mais opções, tá? Mas por enquanto nós não vamos ver isso. Alguns tipos de gráficos, às vezes fica complicado você colocar esses rótulos. Que, por exemplo, se você alterar esse gráfico aqui para coluna, ao invés de você ter criado o gráfico de linhas, talvez ele ficaria mais legível, tá? Então esse é o rótulo de dados. Vou tirar eles, tá? Vou deixar assim mesmo. Tabela de dados. Esse aqui é bem legal também, porque às vezes você não precisa colocar os rótulos aqui. Você colocando a tabela aqui embaixo, que é exatamente a tabela que está aqui, que é a tabela de origem. Deixa eu diminuir um pouco. Aqui. Que é a tabela de origem, ela ser replicada aqui embaixo. Então, às vezes assim fica melhor do que você colocar os rótulos aqui em cima, dessa forma como estava. Porque para fazer a análise, se você bater o olho aqui e aqui, ó, tá vendo o amarelo subiu. Aqui quer dizer quanto? 5.814. Então você consegue, através dessa tabela, analisar certinho aqui. Depois nós temos as barras de erros, ou seja, essas barras de erro, sabe aquelas pesquisas em estatística, quando nós temos margem de erro, tanto para mais quanto para menos, principalmente em eleição tem bastante isso, né? Quando um candidato está a 3 pontos, existem 3 pontos percentuais de erro, né? Que tanto para mais quanto para menos, você consegue colocar isso daqui também, para uma estatística. Vou tirar. Linhas de grade são essas linhas aqui, ó. Você quer deixar essas linhas aqui, você deixa selecionado, ou você pode tirar essas linhas aqui. Ou também você pode selecionar a linha, em cima da linha, ó. Do jeito que está aqui, não está selecionada a linha, está selecionada a área de plotagem. Você tem que selecionar direto
a linha aqui, ó, para ficar dessa forma, e você pode também apertar o delete. Ou você pode, nessa setinha aqui, ó, você consegue também colocar mais opções, ó. Existem mais opções. Essa aqui, ó, vertical, secundária, são linhas um pouquinho mais finas, né, mais próximas. Ou você pode deixar a vertical, que ela pega os meses, um vertical secundário, que ela fica, tá vendo aqui essas linhas aqui, ó. Ou você pode deixar todas. Aí isso depende muito de gráfico para gráfico, tá? Mas vou deixar assim, tá bom? Aí você pode escolher aquilo que você quer. A legenda é essa daqui, né? Nesse caso, como nós usamos a tabela aqui embaixo, não há necessidade de deixar duas legendas, porque na tabela já existe a legenda. Então eu posso vir aqui e simplesmente também deletar, ou vir aqui e tirar, né? Tirar essa opção aqui. Também aqui na setinha da legenda você consegue configurar. Deixa eu tirar essa tabela de dados aqui. Tirei. Agora nas legendas. Então você seleciona a direita, ele vai colocar a legenda à direita, na parte superior, na parte esquerda, na parte inferior, e tem mais opções. Mas essas são as 4 opções que tem aqui. Tá bom? Eu vou deixar sem legenda e vou selecionar a tabela de dados aqui. Linha de tendência. Sabe aquela? Vou selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar aqui para você ver. Vou dar um zoom para você perceber aqui, ó, que é uma linha de tendência, ou seja, conforme esses dados que estão aqui, ele mostra uma tendência. Qual que é a tendência que está acontecendo aqui, né? Você consegue deixar aqui bem bacana, tá? Existem vários tipos de tendência. Tem a linear, tem a exponencial. Tem a exponencial, vou colocar aqui do produto 2, por exemplo. Tá, ele vai descendo, você consegue colocar vários tipos de tendência. Vou colocar no produto 3, por exemplo. Essa aqui, essa é bem legal, essa da previsão linear. Ou seja, ele pega uma tendência aqui, ó. Por exemplo, do produto 3. A tendência é isso aqui, ó. Subir assim, ó. Por quê? Porque essa aqui deu uma baixa, subiu e depois subiu. Mas tem a tendência qual que é? Conforme os dados passados. É subir cada vez mais. Vamos colocar a tendência para todas aqui, ó. Deixa eu colocar essa linear para o produto 1. Linear para o produto 2. Linear para o produto 3. E linear para o produto 4. Pronto. Ele mostra aqui, ó, várias previsões, tá? Vou tirar. E essas barras aqui, ele mostra como se fosse um gráfico de barras dentro dos dados, né? Entre os dados, tá vendo, ó? Ele mostra para você, visualmente pode te ajudar aí numa análise também. Certo? Esses são os elementos do gráfico, tá? Para você fazer essa alteração dentro do próprio elemento geral que é do gráfico. Recomendo que você pratique exatamente isso que eu fiz aqui com você nessa aula. Faça um gráfico que nem esse daqui. Você pode colocar mais informações, igual eu já te ensinei na aula anterior. Você pode colocar aqui, por exemplo, junho. Vamos colocar um valor aqui, 3.000. Aqui eu vou colocar 2.000 caindo. Aqui eu vou colocar 6.000 subindo. E aqui eu vou colocar 5.550. Você seleciona o gráfico e vem aqui e pega tudo. Que ele adiciona mais uma. E ele fica assim, conforme vai adicionando aqui, você arrasta e ele adiciona também. Eu recomendo que você faça um desse, aí para você praticar, conforme eu já te expliquei aqui nessa aula, tá bom? Vamos em frente, até a próxima aula. Grande abraço.